Bem, pessoal, começamos aqui novamente com o nosso Tasso Conta, o nosso podcast para você, com diversos conhecimentos aqui na área contábil, na área estratégica, administrativa e financeira para você e para sua empresa. Bem, como não diferente dos outros podcasts, né? A gente quer, claro, que você contribua, dê sua sugestão, curta as nossas redes sociais, né? Agradecer também aqui, aproveitar aos meninos da Fornex aqui, estão sempre aqui com a gente, nos aturando aqui, né, meninos? Pra gente... E a Kézia, as meninas aqui também ficam aqui do meu lado, aqui só monitorando a gente pra gente não falar nenhuma besteira, né? Nenhuma merda, quer dizer, nenhuma besteira é melhor. Hoje a gente tá com uma convidada muito especial também, a Raquel. A Raquel, gente, foi vamos dizer assim, sabe, uma relação amor à primeira vista, assim, de conhecimento técnico. Não me leve a mal, tá? Amor à primeira vista técnicos, né? Raquel Freixo, uma pessoa maravilhosa como pessoa, né? Muito competente. E ela vai falar com a gente de um tema que está no auge hoje, que é sustentabilidade como caminho para um Estado ainda mais competitivo. A Raquel Freixo é subsecretária do Estado de Competitividade do Espírito Santo, né? Aqui da nossa terrinha. A Raquel, ela fala de diversos temas, mas isso descobri agora, né, que está assim na veia dela também. Apesar dela estar numa secretaria que trata de desenvolvimento econômico, e com certeza o ACD hoje é o que há disso, né, dessa questão da sustentabilidade. E a Raquel, ela é gestora em ESG pelo INSPER, mestra em ciências contábeis, mestra em administração, professora, palestrante, advogada tributarista, né, mulher, mãe, aí a gente vai pra frente, né, Raquel? Raquel, bom demais ter você aqui comigo mais uma vez na Tasso, né, num projeto que eu tô tratando com muito carinho, para gerar realmente, né, conhecimento para as pessoas, para gerar informação e a gente sair daquele nosso mundinho, né, que a gente fica do dia a dia, aquele mundinho fechado. E aí eu trouxe você para falar, achei ótimo o seu tema, queria te agradecer por você ter aceitado o convite, sei que a sua vida é bastante tumultuada. E queria que você falasse da Raquel primeiro, né, quem é a Raquel, por que a Raquel tá nessa pegada agora, para a gente entrar aí no seu tema, né, dessa questão aí da sustentabilidade. Bom, primeiro, um agradecimento. É meu primeiro podcast, então primeiro a gente nunca esquece. Então, assim, muito obrigada. Assim, na verdade, esse nosso bate-papo já é uma pauta ESG, né? Porque a gente coloca mulheres para falar de temas técnicos e atuais. Então, por isso que eu sou apaixonada por esse assunto. Então, primeiro, obrigada. Agradecer a você, a tudo que você tem feito pelo sistema de contabilidade hoje no Estado do Espírito Santo. Ver uma mulher de pulso é muito importante, muito inspirador, assim. Só fazer um parênteses antes de falar de mim, porque eu sei o quanto às vezes eu preciso ouvir isso e me falta, então eu quero externalizar isso, né? Muitas vezes a nossa liderança, o nosso pulso forte, infelizmente, tem alguns estereótipos, é louca, fala demais, e não. E o que você está conseguindo demonstrar aí no seu já segundo, não é isso? Segundo mandato na frente, é que não tem nada disso. Tem competência, e tem uma mulher competente, forte, e que tem que ter pulso para a gente colocar de pé projetos tão fundamentais. Então, assim, Carla, é uma honra quando você me convida, porque eu me sinto assim, caramba, eu acho que eu sou um pouquinho boa para ela me chamar. Então, assim, não, você é ótima. Eu te agradeço muito, é uma honra, e eu sei que, assim, saiba como para mim, para diversas outras mulheres daqui do nosso estado, de outros, e principalmente para o nosso futuro, para nossas meninas, para nossos estudantes, você é inspiração. Então, obrigada, muito obrigada. Muito. Então, bom, tô no governo, né, desde 2019, foi aí que a gente se conheceu, né, em algumas reuniões do GTFAS, que é um grupo que reúne todas as entidades para democraticamente, republicanamente, tratar assuntos importantes na pauta tributário e desenvolvimento econômico. Então, a gente se conheceu lá, eu ainda não era do governo, foi daí que o governo me conheceu, inclusive, graças a vocês, porque eu fui como penetra, eu vou sem direito a voto, eu só preciso estar, né? Eu tinha voltado de São Paulo, eu sou formada aqui no Espírito Santo em Direito pela FAES em 2010, já trabalhava numa empresa de comércio exterior, assim que eu me formei, me chamaram para ser transferida para a empresa de São Paulo e lá fiquei por 5 anos, por questões, fiz um curso lá de especialização no IBET de São Paulo em Direito Tributário, que é a minha área que eu sou apaixonada, e aí por questões familiares eu voltei, e aí eu precisava me reinserir, né, porque só para quem não está aqui no estado, né, o Espírito Santo, Vitória especificamente, que é um município, né, ele é muito ainda... A gente tem mudado essa realidade, graças a Deus, mas ele é muito, digamos, provinciano, né? Bairrista. Você é bairrista, você é amigo de quem? E aí era o importante. Hoje, graças a Deus, e eu acho que uma prova disso é que a gente está aqui,
que a competência tem, ainda que timidamente, mas tem avançado pautas e a gente tem adquirido nosso espaço. Então, aí eles me viram e aí o governo me fez o convite de assumir a pasta de subsecretária de competitividade, que, como você começou a mencionar, ela nasce especificamente para cuidar de 2 incentivos tributários muito relevantes para o Estado, que é o Compete e Investe, mas como boa mulher eu me inquieto e não vou parar aí. Então, é subsecretária de competitividade, acho que o caminho caiu bem, perfeitamente, perfeitamente. Então, a gente tem hoje já diversas outras pautas. Então, nós temos hoje a pauta de infraestrutura. E é claro que a nossa subsecretaria, como você bem mencionou, e é apegado ao ISD que a gente vai falar, ela é uma pauta, é uma secretaria, Secretaria de Inovação, especificamente onde eu estou a sub, muito transversal. Então, nós lidamos com o setor de sustentabilidade, com a turma, né, dos órgãos públicos, agora falando de questão de organograma público. De sustentabilidade, IEMA, SEMA, a gente lida com questão financeira com a CEP, a gente lida com a parte de toda governança, com a turma da Seconte, com a Secretaria de Fazenda nem se fala, então é muito transversal, né? Com a CEMOB, então lá a gente é a porta de entrada da Secretaria de Desenvolvimento do Empreendedor, e aí essas pautas têm feito parte do meu trabalho. Tributária, especificamente, antes era do só incentivo, né? o Investe ou Compete, mas eu vou falar de um novo. Já gosto disso, vamos ter novidade, hein, gente? Ele já existe, mas a gente tem impulsionado cada vez mais, e eu acho que a nossa conversa de hoje vai convergir para isso. A pauta de infraestrutura, então todo o nosso envolvimento, tanto do governo, com a interlocução com a iniciativa privada, com o governo federal na pauta de infraestrutura, BRs, ferrovias, né? Então a gente trabalha muito esse tema. E um tema, né, que já endereçando aqui, a gente trabalha bastante a pauta e aí eu não vou falar só só de sustentabilidade, porque eu vou falar o ISD no geral. Eu vi que já teve alguns podcasts aqui, que veio um outro secretário que me antecedeu, mas a gente tem trabalhado muito essa pauta sob o viés do setor privado, que é onde a gente está sobre a economia. Então, posso continuar? Pode. Já pode entrar no tema. Esqueci, gente, eu sou a mãe da Maria Eduarda, uma menina linda de 4 anos. Fogo na roupa. Ué, gente, não, dá licença, né? Mas não podia ser diferente. Sou mãe solo, então, assim, os desafios são bem maiores, né? Então, mas é muito gostoso, assim, é muito importante. Eu não tenho vergonha de falar disso. Ela tá com 4 agora? 4 anos. 4 anos. Não tenho vergonha de falar sobre isso, porque tem muitas mulheres em condições semelhantes. E aí, não é nem porque ela não tem um amparo, mas assim, né? De você não estar casada, etc. Mas, assim, a gente vai criando outras habilidades, né, Carla, que a gente tem que pôr isso no currículo. Meus alunos, eu também sou professora, hoje na FUCAP, é uma faculdade aqui do Espírito Santo, que ao final de todas as aulas tem meu mini currículo. E começo pelo Mãe da Maria Eduarda. E aí teve Mas eu acho que é isso mesmo. Uma vez um aluno perguntou, por que tem isso no seu currículo? Eu falei, olha, quem que te alimentou, quem que te gerou? A minha mãe. Quem que te alimentou? Minha mãe. Quem que te dá os principais conselhos? Quem que briga? Quem que administra a casa? Quem te educa? Quem te educa? Pois bem, então olha as habilidades que a mãe tem. Então, se a gente é capaz disso, a gente é capaz de muitas outras coisas. Então, ser professor é um pedaço do que eu já sou dentro de casa. Então, e aí agora, quando eu dou aula no primeiro período e tem turma do quarto, um já explica para o outro. Então, é isso, né? E aí é uma coisa que para mim é fundamental, é mudança de cultura, né? A gente está hoje num processo altamente transformador. Então, veja, começou lá na subsecretaria. Na subsecretaria eu vou falar de Compete e Investe. O mundo não é mais esse. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, não é que é porque ou você entra nessa pauta para ganhar mais. Não. Ou você entra nessa pauta ou você está fora. Porque você tem que contribuir de verdade, né? Porque como que, assim, sendo bem sucinta, né? Eu vou tentar ser o mais tete a tete possível, mais popular possível. O que é o ESG? Aquelas siglas lá de sustentabilidade, governança social. É o capitalismo, que é o regime do mundo que não vai mudar, gente. Essa discussão, eu sou socialista, é questão de comunista, né? São ideologias, mas o regime é o capitalista e ponto, né? E a história e a evidência dizem isso. Então, o que é o ESG? É o próprio capitalismo, entendendo o seguinte, não basta só lucro. Sim, né? Eu tenho que converter isso para alguma coisa. E outra, eu posso ter um mega funcionário, um mega ativo, mas se o cara falece de estresse, eu vou ter mais retrabalho. Eu sou um mega empresário, que no final da vida, eu tô vendo o seguinte, cara, eu tenho que viver, porque eu não vou levar isso, como a gente fala, não vou levar junto, né? Vou levar junto. Então, o ESG, ele surge nesse movimento, que é o quê? Antes eu visava lucro. Eu estava preocupada em atender os meus acionistas, ponto. Os meus sócios, ponto.
E aí o que o próprio mercado, e por isso que eu gosto muito de ESG, que não é uma imposição normativa, o próprio mercado entendeu o seguinte, olha, eu tenho que olhar os meus stakeholders. O que são os stakeholders? Quem converge comigo. Então, quem converge comigo? Meu fornecedor. Sim. Independente do tamanho, não é isso, Carla? Sim, independente. O meu fornecedor, os meus clientes, o poder público, os órgãos de controle, a sociedade no entorno, a comunidade. Veja, e aí, para eu gerar um movimento que eu saio só do lucro e atender o acionista e entender que eu tenho que levar bem-estar social para os stakeholders, mas dá para eu fazer isso ganhando dinheiro? Sim, aí nasce o ESG, né? Então, só que para esse movimento acontecer, a gente está vivendo agora um momento de quê? De mudança de cultura. Você tem que mudar forma, né? Porque aí as empresas, Raquel, elas têm que entender o reflexo que isso causa na comunidade onde ela está inserida. Então, acho que é o que você falou mesmo. É o capitalismo convertido para o que mais eu posso trocar com quem me fornece o que eu vou ter de ganho, que é o lucro, para melhorar aquele ambiente onde eu estou inserido, para poder inserir as pessoas no meu ambiente, para poder melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, com finalidade, claro, vai resultar nisso para mim, mas eu estou dando algo em troca, e não só o capitalismo por si. Eu diria que, mais do que isso, como eu faço para potencializar meu dinheiro trazendo bem-estar? É isso. Então, assim, um não vai acontecer paralelo do outro, eles vão acontecer juntos. Tem vários indicadores, estatísticas, dados de várias consultorias internacionais dizendo o seguinte, só um exemplo. Quanto mais público diverso eu tenho no meu quadro de funcionários, leia-se diverso, mulheres negras, LGBTQIA+, deficientes, os indicadores, Carla, números, não é oratória, porque eu não gosto muito dessa advocacia de oratória, não, não é gosto teoria, de dados. Né? Não é teoria. Mostram que empresas que têm funcionários mais diversos no seu quadro, eles têm um ganho no faturamento de 30% a mais do que mesmo as empresas com um número menor de secretário, mesmo segmento. Por quê? E aí o artigo explica, porque quando você tem um funcionário que pode ser o que ele quer, que pensa diferente de você traz o quê? Inovação para o seu processo. Você traz criatividade, você empreende mais. E criatividade, você lucra mais, você vai vender mais. Então, veja... Você cria um ambiente melhor. E aí você retorna em quê? Aí a consequência é o lucro, né? Então, e aí, o que acentuou isso, né? Essa pauta não é nova, ela é muito antiga, O Valsamiro falou isso, falou assim, é muito antiga. Na verdade, ela mudou o nome. É isso. E trouxe uma transformação Perfeito, diferente. a gente tem estudos desde 1987 falando dessa pauta, falando de stakeholders, só que você tinha um nome muito específico. E o que acentuou e trouxe aí esse nomezinho mais bonitinho, né? O mercado financeiro deu um grande potencial nisso, mas eu diria que a pandemia, porque os efeitos climáticos, eles necessariamente estão ligados a isso. E agora, né, a gente tem um fato mais recente, que é a guerra da Ucrânia e da Rússia, que tem afetado a todos. Então, assim, o mundo é isso. Não dá mais para esperar. Então, eu vi esses dias um artigo do The Economy falando que o ESG é meio furada. É muito bom o artigo. E ele diz o seguinte, olha, a gente tem que se preocupar com sustentabilidade. Porque é isso que precisa. Daqui 3 anos a gente tem que reduzir 2% lá, 2 percentuais nossa temperatura. A governança e o social, ele pode esperar. Então, que tem que ir à frente. Por isso que, na matéria em questão, e aí algumas pessoas criticam muito, né? Quando vai falar que não vai colar. Vamos só dar ênfase. Muita gente fala. Vamos só dar ênfase à sustentabilidade. A sustentabilidade. Com todo o respeito do mundo, o mundo já fez isso durante muitos anos. Na verdade, durante décadas. A questão da mulher, a questão da inclusão, deixa para depois. A questão da governança, eu ter lavagem de dinheiro, eu pagar para ter uma norma. Ter uma organização, ter uma transparência nas informações. Ter transparência na informação. O nosso país não tem transparência nas informações para entidade privada, com exceção das Bovespa, né? E a gente já viveu isso. Então, assim, dá para convergir. E um não atrasa o outro, pelo contrário. Um potencializa o outro, inclusive, nessa questão do... Então, é isso. Então, assim, muito feliz com essa pauta e como colocar isso no poder público? Pois é, dentro de tributário agora, ainda, né? Delícia. Quando o Camata veio aqui, que a gente foi a pauta dele, que eu perguntei para ele foi, me fala do ESG no Estado, porque a Seconte, né,
que você está fazendo? Por que que você teve essa ideia, vocês tiveram essa ideia de governo, né? Essa coisa do governo, de colocar isso em pauta, de você fazer um site, colocar... Aí depois ele ajudou o processo na Prefeitura de Vila Velha, que eu fui no lançamento da Prefeitura de Vila Velha e falei assim, eu sei que tem o seu dedinho ali naquele negócio, porque a cara tá muito parecida. Aí ele falou, tipo que nem, né? Não me coloque em situação constrangedora. Falei, eu sei, gente. Mas isso é bom, né? Porque assim, pô, você significa que foi legal, né? Então, quando você entra lá no site da Seconte, você vê lá as 17 ODS, você vê explicando, aí você começa a ver alguns ou alguma já agenda, né, de pauta do Estado do Espírito Santo já nisso. E eu já olhei vários estados, eu acho que o Espírito Santo está sendo o primeiro. Eu falei isso na abertura do evento que a gente teve aqui, o Espírito Santo é o primeiro, pelo que eu já olhei vários, eu não olhei os 27, mas eu não vejo ninguém falar disso. Mas eu vejo a gente tá com essa pauta muito ativa. Então, eu trouxe ele para falar sobre isso. Fiz um evento da área pública, onde a gente tratou disso, trazendo o pessoal aí do Banco Mundial, trazendo o pessoal aí do CGU, né? Fiz um evento lá no conselho sobre isso, ele também participou, ele fez um painel, ele falou bem assim, Carla, eu queria um cara para dividir o painel comigo, não sei se você vai conseguir trazer Sebastião, um japinha, né? Aí eu entrei lá, na sala, lá na Seconte, quando eu fui discutir o seminário, entrei lá e vi Sebastião, São Paulo, KPMG, evento CRC São Paulo. Eu, na mosca. Presidente, você pode me dar o contato do fulano, tal. Aí fizeram o painel junto e ali eu comecei a conhecer e fiquei apaixonada, porque assim, tem uma estrutura agora. Não é só falar de plantar árvore, nada contra quem abraça a árvore, mas assim, não é só falar de plantar árvore. Não é só, é muito mais, né? É muito mais do que isso. Não é só falar de não desmatar, é muito mais. Então, tem um cunho social, tem um cunho governamental, não é de governamental de governo, mas governamental de organização, de transparência, dessa governança que as pequenas e médias empresas poderiam contribuir tanto e não contribuir nada. Então, assim, essa coisa do Estado, por que que vocês no Estado e o que que o Estado do Espírito Santo está fazendo para ser mais competitivo no que tange a ESG, para atrair novas empresas e para exigir, principalmente, dessas empresas estarem aqui. Que eu não sei se vocês vão trabalhar isso, mas da mesma forma que na área privada, não é o meu caso com prestação de serviço contábil, mas pode vir a ser. Eu já até falei com a Kézia, que está aqui no cantinho, falei, Kézia, ó, segue modelo que eu mandei, o CRC, eu sou, desculpa, mas eu agora tenho que dizer, eu sou o primeiro conselho do país de contabilidade a ser aceita no Pacto Global. Eu recebi sexta-feira. É muito chique, meu gente. Não, já eu posso ser sua suplente? Teve reunião ontem com o pessoal da Faz ONU. comigo não, que eu me arrepio, hein? Eu quero entrar... Sério, teve uma reunião ontem. Eu chamei a Letícia da Seconte para fazer parte da comissão. Vou te chamar também, agora eu já sei que você tá nessa pegada. Porque não vai ser uma comissão de contadores, é uma comissão para fazer o processo no conselho. Já pode anotar aí na sua agenda. Já tô anotando, já gente. Tá. Pra cobrar, tá? E... a gente foi aprovado e assim, eu fiquei muito feliz. E eu fui analisar todas as empresas que estão no Estado, no Pacto Global. E olha, Raquel, como são poucas, né? Como poucas empresas dão valor para isso. E falei, Kézia, anota aí que a Tasso tem como tá também, tá? Toda empresa pode contribuir um pouquinho para esse processo. Então, por que que o Espírito Santo está fazendo isso? E vocês também vão ter essas exigências para a pessoa ter porque eu acho que é uma tendência, né? Ter o benefício, porque como eu estava falando, eu como empresa privada, grande, uma Vale, uma Arcelor, eu vou começar a exigir dos meus fornecedores algumas políticas das ODS lá, para poder ele ser meu fornecedor. E você, Estado, vai exigir para o cara colocar a empresa dele aqui também? Pergunta de 1 milhão, hein? Então, o poder público é um ecossistema muito grande e complexo. Então, assim, eu não posso afirmar que faremos. E até porque, e aí é uma opinião particular da Raquel Freixo, professora, não agora subsecretária, eu acredito muito que o ESG, se ele passa a ser obrigação, ele morre. Porque o ser humano... Você já viu criança que é assim, ó, quando você fala não, ele faz? Então, assim, mas você tem que ter determinados limites. Então, eu tenho um certo mas você receio... pode ter escalonamento. Então, eu posso ter... Não, eu vou chegar lá. Eu tô falando assim... Já fui lá na frente. Eu tô falando numa questão mais ampla. Então, assim... Agora que ele está iniciando, eu já obrigar algumas determinadas, ainda eu tenho medo dele ser uma forma de esvaziar o conceito. Mas agora eu tenho que normatizar, né? Então, por exemplo, o IFRS está fazendo uma união global para você ter ali indicadores, porque você tem vários outros indicadores, né, que monitoram isso.
Então, você primeiro precisa ter uma regulação mais... Ainda não tem. Não, uniforme, porque senão eu uso o indicador que me convém. E aí eu faço relatórios integrados a meu prazer, e aí para mim não atende muito o objetivo. Então, assim, mas eu preciso que tenha que ter indicativos normativos mundiais, porque esse assunto é planetário. E aí eu vou já trazer para a pauta, porque, veja, eu costumo dizer nas falas sobre esse tema, sabe, Carla? A questão do ESG, ele não é importante para eu ter um a mais. Ele é fundamental para sobreviver. Porque, por exemplo, quando eu falo em desenvolvimento econômico e eu falo em ESG, a gente tem uma coisa, né, dentro... Porque eu tenho que ter todo o meu processo produtivo verde. Então, eles chamam o quê? Supply chain green. Eu tenho que ter toda a minha cadeia de suprimentos verde. Isso quer dizer o seguinte, se eu sou uma grande empresa, vamos usar uma grande empresa aqui do Espírito Santo, você escolhe. Uma grande indústria no Espírito Santo. Celor. Tá bom, vou usar a Celor. Ela tem já a agenda de ESG dela, ela tem todos Aracruz os compromissos, Celulose. Aracruz, Suzano, eles têm esse compromisso. Então, eles vão fazer... Mas ao mesmo tempo, por exemplo, ele tem pequenos e médios fornecedores. Desde o que fornece, eventualmente, limpeza, Sim. a comida no refeitório, a conservação. Esses fornecedores vão ter que ser verde. Não é que pode ser que. Por quê? Esses fornecedores integram a cadeia de produção dele, direta e indireta. E faz parte do compromisso que eles depositaram. Tem que fomentar isso lá. Aí né? a gente tem uma questão de base. E é onde vai entrar os contadores, já antecipando mais o final, é o seguinte. Quando você vai olhar, por exemplo, o tributário, né? E aí, como advogado, eu sempre faço essa brincadeira de falar contador, advogado tributarista. Todo mundo se converge, não se substitui. O meu contador falou que é mais fácil. E vocês, contadores, querendo ou não, nós, né? Porque eu tenho mestrado, Sérgio. Vocês são muito decisivos para essa mudança de cultura que eu falei. Eu vou mudar do simples para o regime presumido ou para o lucro real? Deixa eu ouvir meu contador. O advogado vai ser o último a ser ouvido. Então, vocês vão ser grandes fomentadores e potencializadores dessa mudança de cultura. E mais, mostrar que você faz isso de uma forma barata. Porque é mudar processo. É mudar forma. Então, e aí, quando a gente traz isso para o poder público, e numa pasta, lembra que eu administro incentivos tributários. Como é que você faz as duas coisas? E o que a gente tem feito especificamente nessa pauta de desenvolvimento econômico, tem algumas ações já acontecendo. Então, por exemplo, Espírito Santo, por isso que esse nome, Espírito Santo, é clichê, tá, gente? Que não é do Espírito Santo, mas é verdade, sabe aqueles clichês verídicos? Nós somos um estado muito abençoado. Somos. E aí, nós temos vocações, que pese estarmos no Sudeste, que se compara ao Nordeste, por exemplo, com as devidas proporções, obviamente, em energias renováveis, como, por exemplo, solar e eólica. Então, a gente lá em 2019, lançamos um programa que está lá na pasta, que é o Programa Gerar, Programa de Geração de Fomento às Gerações de Energias Renováveis, que ele não tem só o eixo tributário, mas ele tem 6 eixos de atuação. É fomentar em pesquisa e desenvolvimento, é fomentar o acesso à rede, ou seja, fazer toda a interlocução junto com as concessionárias, aqui no nosso caso é EDP, porque não adianta você gerar sua energia e não ter como acessar a rede. É fazer todo um trabalho de simplificação regulatória. Demora, tá? Quando eu botei fotovoltaica, eu não consegui. Meu Deus, eu fui um dos primeiros. Como que é difícil. Pois bem, então agora a gente interage muito com a concessionária. Exatamente, eu não posso regular, porque quem regula é um órgão federal, mas eu posso, como Estado, dizer, olha, é uma política pública de Estado, logo eu preciso que você se engaje nessa resolução. E tem sido assim. Então a gente tem um outro eixo muito importante, financiamento, para sinalizar para as cooperativas de crédito, para os bancos privados e para o Banco de Desenvolvimento do Estado, que é uma política pública. Tenham linhas acessíveis de financiamento para gerar esse CAPEX, que vai ter projeto, porque eu vou incentivar de outras formas. Tem o eixo de desenvolvimento regional, que é para dar apoio aos municípios, né, nessa implementação dessas políticas públicas, já que muitas vezes a capacidade operacional é muito reduzida desses municípios. Principalmente dos municípios que tem todo esse agro envolvido, Exatamente. Que pode, né? E aí tem o eixo de desenvolvimento, o eixo tributário. E aí só uma ressalva. Não, quem estiver ouvindo esse podcast, você me falar que o tributário não pode aumentar. Semana passada, nós estamos aqui agora em setembro de 2022, semana passada, os Estados Unidos lançou o pacote de recuperação econômica deles, vai ser o maior da história em projetos relacionados só e exclusivamente à sustentabilidade. Mais de 600 bilhões de dólares previsto para potencializar esse setor, porque ele quer fazer o quê? Gerar a própria energia a partir de hidrogênio verde, que nasce antes com uma solar e uma eólica.
E a principal forma de instrumento que ele vai usar para isso, sabe qual é, Carla? Incentivos tributários. Porque, na realidade, o empresário, infelizmente, né, a pessoa quer ver algo, por que eu vou fazer isso? Eu tenho que ter a sinalização do poder público. Exatamente. Mas não é só isso. Sabe o que acontece? Tá dando o que eu ouço. Eu tava falando um pouquinho agora no outro podcast com o Valsemiro. Cara, eu tenho falado muito com 2 clientes em específico, que são 2 clientes grandes, e que eu entendo serem conceitualmente, tecnicamente, mais cabeça aberta, pra gente entrar nessa pegada, pra eles produzirem, venderem isso, divulgarem isso, porque as pessoas estão começando a dar valor a isso. E eu mando as matérias do valor econômico. Eu leio valor econômico todo dia, printo a tela e mando no grupo de transmissão. Aí a resposta que eu tenho tido há meses é: não, isso é muito novo. Então, assim, não, isso não vai colar. Custa caro. Cara, não custa caro. Eu tô fazendo projetos lá. E tem muito benefício. Eu vou dizer, eu posso ter energia mais barata no meu apartamento, eu posso ter reaproveitamento de água no meu apartamento, eu posso pagar menos um monte de coisa, eu posso ter um ambiente melhor, eu posso ter um ambiente mais humano, eu posso ter tudo melhor. Então, e isso sem deixar de lado tecnologia, sem deixar de lado todos os outros aspectos. Então, na realidade, mas eu comprar esse produto ainda é mais caro, então eu tenho que usar outro. Então, assim, mas não estou falando só do processo da construção em si. Tem outro processo social que você está deixando de lado, que você pode fazer. Então, você poderia divulgar o seguinte, ó, primeira empresa construtora do Estado a admitir, a ter no seu quadro, que você falou logo no início, pessoas com diversidade, a ter uma diversidade muito grande dentro das suas obras, por exemplo. Tem um percentual mínimo, entendeu? Né? Então, assim, isso está dentro da política da empresa. Então, como está sendo difícil, Raquel, convencer... Sabe por quê, Carla? Porque você precisa mudar a cultura, e mudar a cultura é um trem difícil. Gente, mas já tem um tempinho. Como eu tô estudando mais o assunto... Mais mulher persistente, tá? Porque eu quero que um cliente saia na frente, porque eu sei que se ele sair na frente, ele vai investir em outros pontos de ODS. Então, assim, eu quero que ele... Porque eu sei eu conheço o dono e eu sei do humano, eu sei daquela questão da pessoa mesmo, assim, da pessoa, ela ter valores. Ele já é ESG, mas não sabe, né? É, isso. Então, eu quero, assim, cara, transforma isso em comercial pra você ganhar mais dinheiro. É isso. E fazer o bem pra quem tá ao seu lado. Então, assim, o Estado, a primeira coisa que a pessoa vai perguntar é: top, eu vou fazer isso, mas o que eu vou ter em troca? Então, e a gente tem todo esse ambiente. Então, eu tenho esse incentivo que tem todos esses eixos. Agora a gente acabou de atualizar, não sei se vocês acompanharam, a publicação do nosso Atlas Eólico. A gente tinha um Atlas Eólico, que é o quê? É a capacidade que o Espírito Santo tem de gerar energia renovável a partir da fonte vento. E essa fonte, inclusive, pelo mercado, ela é muito... porque o mundo, lembra que esse assunto ele é transversal e planetário. Então, o mundo já colocou metas, e metas que estão acontecendo. Então, a Europa, por exemplo, vai descarbonizar até 2030. Só que eles não têm capacidade de gerar essa energia toda. Eles vão fazer o quê? Exportar energia. Como? Pelo hidrogênio verde. Como que o hidrogênio verde é realizado? O hidrogênio, né, tem todo o processo comum, mas ele é verde porque ele nasce com a energia, por exemplo, renovável, a solar, que a Europa só vai aceitar no primeiro momento, a solar e a eólica. Então, eu faço todo esse processo, injeto num cilindro, ponho no navio e exporto isso. Parece uma coisa de outro mundo, mas já é isso. E nós temos essa vocação, por exemplo, de logística e de comércio exterior muito vocacionada. Então, a gente lançou, por exemplo, agora o nosso Atlas Eólico. Já está enraizada, né? Que o último que tinha era de 2009, que dizia que nós tínhamos uma potência de geração de energia eólica offshore, que é aquela energia gerada em mar, de 4 gigawatts só. E aí, só que a tecnologia, a metodologia utilizada era outra, e nós lançamos agora... no mês de agosto de 2022, a atualização dele em versão digital. E detalhe, sabe quem patrocinou o Atlas? Eu coordenei, foi muito legal esse tema. A União Europeia. Então, por que foi? 100%, não teve um valor de recurso do Estado. Então, a gente, olha, eu tenho vocação, eu tenho interesse, eu quero estudar, quantos por cento foi agora? De 4 megawatts, nós temos, o estudo, né, teórico, mostrou que nós temos uma vocação só no eólico offshore, na época de safra, que a gente diz, dos bons ventos, que é ali na primavera, de gerar 142 mil gigawatts. Eu saio de 4, não é 4 mil não, é de 4. Isso transformando para nossa linguagem popular é o quê? Eu consigo abastecer metade do Brasil todo ano. Só com a energia gerada aqui. Agora o que a gente faz? Eu, Estado, não faço business. Sim. Então eu estou mostrando o seguinte, temos potencial. Estudem mais e veja as localizações possíveis. Porque aí a gente tem a questão da regulação federal. Como é que eu vou colocar? Que não tem ainda, né? Que está em fase de sair. Mas olha, eu estou aqui e eu tenho autoridade para poder dar pitaco na legislação federal, porque eu tenho vocação.
Então, Com veja, isso, a gente tem consegue projetos melhorar em muito andamento. o agro, né? A gente Então, consegue veja, contribuir muito para a para produção todas as nossa. áreas. Porque você imagina uma grande indústria injetando ali uma energia limpa para gerar aços sustentáveis para o mundo, por exemplo, como você falou. Então, Da veja, Celó, da Vale, né? é isso. Então, como poder público, é sinalizar, primeiro é criar políticas que impulsione isso. Seja financiamento, seja interlocução, seja legislação. Mas eu preciso da iniciativa privada engajada realizando. Então, assim, o lançamento desse Atlas, por exemplo, que aconteceu mais recentemente, ele está dentro, ele é um viés necessariamente dentro dessa pauta. E vocês vão passar isso adiante, tipo, divulgar, chamar as federações, para poder divulgar, para poder... Porque você sabe que essa coisa fica muito trancada ali dentro do institucional. As pessoas ainda têm medo, né? Então, Nós ela fica fizemos muito o trancada no lançamento- institucional e aí isso não vai pro mundo, né, Isso, sabe? nós fizemos o lançamento, teve na Findes, né, que foi a federação que nos possibilitou fazer lá, porque eles fazem todo já essa interlocução com a iniciativa, principalmente Privada. industrial, que é o principal, preciso ter quem compre esse hidrogênio, essa energia, por exemplo, renovável. Então foi muito interessante, teve várias repercussões, a Shell estava lá, então a Votoins, teve várias empresas mundiais, inclusive, importantes lá. Então o que a gente tem feito agora? Um trabalho que a gente volta para aquele início da nossa conversa, mudar a cultura. Olha, é algo palpável. É algo que está acontecendo. Eu consigo usar isso. E mais, se especialize logo. Porque, veja, eu estou vendo, tem um monte de empresa vindo para cá. Se você não tiver formado, ele vai contratar em outro estado. Recentemente eu recebi lá na secretaria um determinado segmento, que eu não preciso dispor, que eles levaram uma sugestão de legislação para que se contratasse profissionais do Espírito Santo. Né, fizesse ali, concede mais benefícios tributários se o profissional for só do Espírito Santo. Sabe por que que e assim, para mim não é resposta, Mas não pode tá? fazer isso, gente. Por que eu pode já impedir que outro falei? profissional trabalhe no Espírito Santo? Olha, minha resposta foi, se eu tivesse a quantidade, e não estou falando que não tenha profissionais qualificados, tem, mas o suficiente para se contratar só aqui, a gente até pensaria. Mas não é o caso. Até porque se eu fecho o mercado, eu vou deixar o profissional numa zona de conforto. Pra que eu vou correr atrás de SD? Só pode contratar aqui mesmo? Então, veja. E aí, É verdade. as coisas vão... Vai ter que me contratar de qualquer jeito, eu sabendo ou não. Vai chegar em Mas mim. e aí? Aí eu perco competitividade. Porque eu vou entrar num estado que o profissional não está preparado, eu vou para um estado que está preparado e tem profissional preparado. Então, veja, lembra do movimento de cultura? E aí, agora que eu falando como subsecretário de competitividade. Eu preciso que, por exemplo, o setor contábil, que os contadores e contadoras entendam que essa pauta não é de amanhã, ela é de ontem. E como que a gente começa a mudar a cultura? Como você tem feito com o seu cliente? Mostrando para ele, por A mais B, que se ele muda o propósito da empresa dele, ele gera ainda mais riqueza e bem-estar. Raquel, o Estado hoje, ele tem essa linha toda do ESG. Como a secretaria, né, e aí como secretária, vai propagar todas... Como sub? Vai propagar toda essa geração de energia alternativa e de outras possibilidades, focando aí no desenvolvimento sustentável. E eu não vejo o Estado... Bem, a gente não... É tanta coisa pra gente estudar, né? A gente sempre acompanha tudo, né? Mas eu não vi ainda outras políticas que estão relacionadas ao ESG tão claras dentro do Estado, né? Posso te dar um exemplo? Como ela está inserida e às vezes... Como é tudo muito novo, a gente não entende alguns movimentos. Mas olha, vou deixar claro. A gente tem um benefício que é antigás, que é o Compete. Sim. Compete por muito tempo. Como que funciona rapidamente o Compete, pessoal? Ele tem 22 setores, a contrapartida é do segmento e anualmente as empresas me atualizam o cadastro, respondem um questionário que era respondido para os sindicatos, para eu ver se o contrato que foi assinado com o setor alcançou os objetivos lá, porque eu vi a contrapartida do setor. Ponto. Nesse ano é a primeira vez da história que, primeiro, a gente automatizou esse processo de questionário para verificar as contrapartidas efetivas dentro do nosso sistema. E 2, não sei se você teve a oportunidade de abrir. Tem um quadro só de SD e diversidade. Então, eu já estou mostrando no mercado o seguinte, eu quero saber como está aí dentro do meu incentivo. Ele ainda não é condicionante para eu travar. Entendi. Mas eu estou gerando dado. E aí, sabe o interessante? Quando eu vou fazer agora a reunião com as empresas, eu pego o relatório para ver se a empresa respondeu. E como é só a primeira vez, eu coloquei que ela tem a opção, por exemplo, eu pergunto lá, Entendi. você tem quantos funcionários? Aí fala lá, X. Quantos por cento é de mulheres? Quantos por cento é de mulheres negras? Quanto é de deficientes? Prefiro não responder. 90% das nossas empresas ainda responderam assim.
ano que vem o campo vai ser obrigatório. Não vai ter prefiro não responder. Porque foi um primeiro. Mas veja, parece pequeno, mas é um movimento que eu estou mostrando para as empresas o seguinte, olha... A importância de você trabalhar isso e amanhã vai ser contrapartida. Num bolo é uma contrapartida. Outro movimento que a gente precisa, né? E eu acredito que eu vou ter o apoio dos colegas ainda mais... Foi uma grande crítica, por exemplo, que teve recentemente a redução, e aí eu não vou entrar no mérito, né? No mérito. O benefício que foi concedido para a questão do combustível a nível do governo federal, sendo que essa era a competência dos estados. Além de toda essa discussão, não estou entrando na questão se tem que reduzir gasolina. É óbvio, eu tenho gasolina, mas a grande questão é, eu estou sinalizando para o mundo que eu estou concedendo benefício tributário para a fonte fóssil, enquanto, recentemente, saiu uma nova tributação para energias renováveis, para produtos de foto. Olha o que eu estou sinalizando a nível de governo federal. Então, veja, como eu faço política pública, por exemplo, nessa pauta? Eu posso uma pergunta indiscreta? Não, eu posso não responder? Você responde se você achar que deve. Vamos lá, quero fazer duas, na realidade. A primeira falando em combustível, né? Tem todo o movimento aí nacional de carro elétrico. Ok? Perfeito. Não ri, que você não olha pra mim. Não, mas essa é muito boa. Eu não sei se eu posso falar o que eu tenho pra falar, mas... E aí, a gente vem insistindo muito com o Estado, já algumas reuniões, cara, você tem que ter vários estados já fizeram incentivos ou redução de tributo para quem adquire o carro elétrico. Claro que tem que ter estrutura, tem que ter pontos de abastecimento, aquela coisa toda. E a gente vem sempre levando à Secretaria da Fazenda essa situação. Gente, por que não? Aí, não vamos... E aí eu já tive a resposta, a gente já teve a resposta. Não vamos fazer redução disso porque o nosso IPVA, por exemplo, já é um dos menores. É 2%, enquanto tem estado que é 4%, tem estado que é não sei quanto. Então, isso não é a nossa intenção. Então, assim, se a gente tá numa pegada... Eu tô partindo de uma coisa que é mais fácil para você incentivar. Tô falando a nível de política estadual mesmo, é mais fácil. Se é mais fácil incentivar, outra é mais fácil do veículo, deficiente. Né? Então, se é mais fácil incentivar, por que não? A gente sabe, claro, eu sou contadora, você é advogada, que isso tem que sair de um lugar, vai ter que subir, em outro lugar vai ter que pagar a conta, porque eu tenho um custo... É a compensação da lei de responsabilidade fiscal existe. Exatamente. Então, a gente não tô fazendo aqui uma pergunta idiota, né? Mas, assim, por que não, nessa situação de ACD, que é uma política do Estado, por que não nesse caso tão básico que é o veículo? É difícil responder, né, do meu assento, mas assim, o que eu posso te dizer é que hoje, por exemplo, não tenho, eventualmente, como você mencionou, em que pese já ter toda a carga menor, incentivo no IPVA, mas eu tenho no ICMS. Então, por exemplo, o Espírito Santo, importação, por exemplo. O Espírito Santo hoje, esse dado é muito interessante, que a gente tem como principal centro de importação e distribuição por conta dos incentivos fiscais dos carros elétricos do Brasil, de todas as montadoras, por conta da nossa carga tributária sobre esse tipo de produto. Então, assim, ainda não chegamos no IPVA, mas já fizemos algum... incentivo fiscal para o ICMS? Pro ICMS. Todas hoje, grandes montadoras, que é público, eu posso dizer, Toyota, Mercedes, a Ford. Hoje a Ford usa 100% da importação, principalmente veículos elétricos, a Honda também, a Toyota também, pelos nossos portos, por conta dos nossos incentivos tributários. Então, assim... Para carros elétricos. Inclusive. E a ideia é potencializar ainda mais. Então, por exemplo, você tocou num ponto muito interessante, que é a questão de mobilidade elétrica. Isso, inclusive, está no nosso plano de governo. Então, e é muito legal. Eu preciso, como poder público, como próximo passo, né, fazer o quê? Independente de quem vem, a gente precisa ter políticas públicas sustentáveis, contínuas. Quem sai falando que está tudo errado, tem que fazer tudo de novo, pense. Né? Então, assim, é o quê? Eu, como poder público, eu não vou sair comprando carro elétrico para pessoa física, mas eu tenho que potencializar, por exemplo, eu posso... A iniciativa privada e com parceria de financiamento, por exemplo, via Banco de Desenvolvimento. A pessoa jurídica, né? A frota. Mais do que isso, eu preciso de infraestrutura. Então, incentivar a criação de postos elétricos públicos. Então, assim, e aí eu tendo estrutura, eu posso comprar meu carro que eu tenho onde abastecer, né? Então, tem-se esse trabalho já mapeado. Então, assim, para já realizar, porque alguns prédios estão sendo construídos agora colocando isso, né? Então, assim... E veja, tudo perpassa. Tem um outro projeto muito interessante. A gente tem uma grande potencial, a gente tem uma vocação logística gigante, né? Então, incentivar o setor de transportes. A gente está no meio, né, e gente? Também ao setor de... até mesmo... Raquel, eu vou botar caminhão elétrico, mas nas rodovias eu não tenho abastecimento. Como é que faz? Mas um híbrido já pode. Você tem retrofit. Você pode, por exemplo, adquirir...
E aí com juros subsidiados por diversos bancos, por exemplo, empilhadeiras elétricas, muitos já são. Então, assim, lembra que já que eu posso ir fazendo... Que é o que é muito usado na Europa também, né? Começaram a usar através da tecnologia, né? E aí, veja, eu tenho esses incentivos. Então, não necessariamente só vai acontecer quando eu reduzir IPVA, eu já estou reduzindo. Entendi. Né? Tem outras e pautas aí, que são reduzidas que também não são que divulgadas. já que estão, exato. Então assim, você foi num ponto, informação, que eu vou voltar para cultura e propósito. Quando a gente começar, porque veja, às vezes a gente tem poucas mãos no poder público, né? Então às vezes a gente é demandado para uma mesma pauta. Tanto que quando você me convidou aqui, eu falei, deixa eu diversificar a pauta. Não foi? A primeira foi, vamos falar de incentivo? Deixa eu mudar um pouco. E é isso, é nesse sentido, porque também a gente tem que mostrar para vocês que a gente está inserido nisso, né? Então, é isso, assim, e isso só vai dar certo quando poder privado e público andarem juntinhos. Senão, não vai adiantar eu fazer política pública e não ser usada. Ou vocês caminharem e eu não ter política pública. Essa questão do caminho assim que o Estado está levando para ser mais competitivo e também implantar o ESG, mudando a cultura na área privada e também na área pública, porque também não é só da área privada, né, Raquel? A gente há de convir que os gestores públicos também têm que não ser só marketing, mas entenderem a importância dessa pauta. Concorda comigo? Perfeito. Tá? Então não é só a área privada que tem que ver essa importância. A área pública também como gestor público, né? Tudo isso a gente precisa ter critério e mostrar o quanto é importante. Eu não trabalho com ICMS, então eu não conheço o questionário. Já fiquei até curiosa aqui para conhecer. E eu vou fazer a pergunta aos meus colegas contadores depois, se eles conhecem o questionário. Porque eu acho que o contador... E a importância desse, porque eu só coloquei assim, não quero responder para eu me livrar. Não, olha o tipo tamanho assim, disso. E como o profissional contábil, ele ainda não enxergou essa pauta como uma pauta da área dele, e isso não é o meu caso, quero deixar claro aqui, mas não enxergou na sua maioria, ele não incentiva a gerar informação. E também, ele não gera informação. Pois é. E também a entrar nas políticas que eu estava conversando esses dias, muitas coisas não tem nem custo, gente. Então, assim, tem coisas que não te geram custo. O seu mesmo processo, você especifica ele levando para uma outra linha, como as admissões, né? Como as questões internas aí de trabalho mesmo, eu tô falando de trabalho, né? Você pode fazer muita coisa interna, treinamento, você pode... cara, você pode fazer... Eu falo, por que a empresa não sai daqui e viaja lá para outros estados ou até países? O cara tem condições para conhecer o que está se fazendo lá. Porque dizer que é caro não é resposta. Dizer que não pode, que isso prejudica a rentabilidade, que isso... Cara, então assim, quem te disse isso? Se os estudos todos estão comprovando o contrário, entendeu? Então, posso te responder? A comodidade. É mais fácil eu dizer que não vai dar certo para não ter que estudar, para correr atrás e saber. E eu tava falando, você ouviu um pouquinho do meu podcast com o Valcimir, eu tava falando, a gente tem uma empresa que eu admiro muito, que é o Grupo Águia Branca, para muita coisa. Então você vê, estão comprando terras em Pedra Azul, não sei o quê, para questão de crédito de carbono. Eu escrevi um artigo em 2006, quando eu fiz mestrado na FUCAP, sobre o protocolo de Quioto. 2006, você já falou, 2022, tá? Viu como o assunto não é novo? Há 16 anos atrás, sobre o protocolo de Quioto. E não tinha naquela época, como eu digo, era como que a gente reconhece isso? A gente põe luz, né? Como é que você reconhece isso? E agora você está vendo todo esse movimento de crédito de carbono, o que o Espírito Santo está fazendo para isso? Vocês estão também pensando nisso? Além da energia, o que a gente está pensando como Estado? A gente tem política pública para isso, de regulação, Vocês estão pensando nisso? Vocês estão começando a agir? Nós estamos fazendo. Então, por exemplo, tem um grupo hoje que está em andamento, que é gigante. Eu até vou ver se vai resetar. Se não tiver, vai estar. Que nós temos um inventário de carbono. Exato. Bem antigo. Então, a gente tem hoje um grupo de estudo envolvendo a academia, que é exatamente o plano Net Zero do Estado. Nós estamos fazendo o levantamento, porque o que eu preciso? De um inventário. Sim. Saber quanto eu emito, quais são os setores que emitem, para ir criar uma convergência e políticas públicas para se neutralizar essa emissão. Então, a gente está exatamente nesse momento com academia, com setor público, setor privado, todos debruçados sobre esse estudo. Porque a gente também tem prazo, o Espírito Santo aderiu ao Net Zero. E aí, essa exigência, aí então... Qual é o prazo? Então 2030 do né? Net Zero, que é mundial, então tá aí, eu falei que não, mas a gente tem um prazo indireto. Em 2030,
o Estado vai ter que zerar. E aí isso passa para o setor privado. Não, com certeza passa pelo setor privado, né? Assim, e passa também pela pessoa física que emite efeito. Então, veja, a gente tem fazendo. Por quê? Eu preciso trabalhar. É uma missão difícil, né? Aí eu vou voltar de novo, cultura e propósito. Mas eu preciso primeiro ter indicadores. Então, eu estou vendo quais são os setores. Vocês estão levantando os setores, e quanto cada um produz, quanto cada um emite. Ciência mesmo. Tá. E, assim, ciência e tá estudo. Muito legal. É um estudo envolvendo o professor da UFS, que tem liderado esse projeto, que tem coordenado. Então, assim, professor Neri, é muito técnico, está muito rico. Então, a gente lançando esse inventário, a gente sai à frente também de muitos dados, porque eu coloco meta. E aí eu consigo trabalhar em cima de dados. Aí você vai trabalhar nos setores que mais emitem. Aí eu, como Estado, chamo esses setores, a gente entende o processo e cria políticas públicas para exatamente chegar à meta, né? Para a gente fazer isso em conjunto com o poder público e o poder privado para chegar a essas metas efetivas. Mas antes eu preciso dessa fase de diagnóstico bem feita, né? Que é exatamente onde a gente está agora. Então, assim, eu falei a questão do social, mas eu acabei de dar um exemplo que parece ser pequeno, na questão do compete, e que eu fiz duas coisas em uma. O povo antes reclama, né? Eu reduzi custo de conformidade, que antes o contador tinha que ter 2 marcos, um para atualizar e um para mandar. Agora você faz tudo em um só. Então você reduz tempo. E 2, eu estou qualificando a informação. Perguntei quanto a emissão de gases, quanto a questão de diversidade, gênero e impacto social. Perguntei de compliance. Publicamos no ano passado, você participou do lançamento do portal da transparência, dos incentivos tributários de impacto. É o primeiro Estado a ter isso. Isso é o quê? Governança pública, ESG. É transparência dos incentivos. Então, veja, é o G, né? Então, é o G, exatamente, é o G. De governança. Então, a gente, assim, o que a gente precisa? Sabe aquela história, assim, eu quero comprar um carro daquela marca. Eu nunca vi aquele carro. Só porque eu decidi todos os carros que passam na rua é daquele, porque o nosso olhar fica atento. Fica fixado, né? Não é isso? Já reparou isso? Você fixou ali, aquilo te fomenta seu desejo. É isso. E aí você vê só aquele carro. Seu foco de olhar está em outra coisa. Então, quando essa cultura for alterada do ESG, a gente começa, até mesmo nas políticas que estão sendo feitas, perceber que elas estão nesse caminho. Aí você também já está com todas as políticas implantadas, né? Bem, e ainda bem, assim, bem trabalhadas. Implantadas, mas sempre elas precisam ser aprimoradas, que políticas públicas que são estáticas não funcionam. Então, mas quando o mercado privado ele enxergar isso, Raquel, isso que eu quero dizer, o Estado já preparou a cama para você ir lá e subir nela, entendeu? Tipo assim, ó, eu tô me preparando para que quando essas pessoas entenderem que isso não tem como fugir disso, isso aqui já vai estar pronto e eu posso melhorar, inclusive elas vão contribuir para isso. Eu acho muito interessante essa parte. Você também colocou no briefzinho que você falou da questão dos compromissos e da postura do setor industrial, comercial e de profissionais, né? O que você quis dizer com isso? Exatamente, né? Na sua fala agora. Eu estou fazendo, como poder público, por exemplo, a cama. Para quando você entender, veja, a minha preocupação hoje, quando você entender que isso é importante, outro profissional de contabilidade de São Paulo, por exemplo, ou de outro, nada contra, tá, amigos? É só um exemplo. Eles entenderem primeiro. Entende? E eu quero gerar riqueza onde? Aqui. Eu quero gerar mão de obra aqui. Então, quando as indústrias entenderem que precisa exportar produto verde, o outro estado já entendeu primeiro e já está vendendo hidrogênio. E eu estou pensando porque o investidor está vendo. Então, veja, os profissionais precisam entrar nessa pauta. Os profissionais, principalmente de serviço, né? No caso, a contabilidade, que é o nosso foco. Por quê, Carla? De novo, eu mudo cultura. Quando um aluno vira para mim e fala, eu tenho certeza que o contador consegue interferir. Ou eu vou pro presumido. Fala, olha, pelo que eu tô vendo aqui, você vende muita mercadoria, eu acho que o presumido, dado o valorzinho que já pede o seu contador para fazer uma análise. Aí o contador ele falou que é mais fácil continuar no simples. Mas ele vai limitar. Gente, contadores, pelo amor de Deus. Mas olha, é um exemplo. Não, mas é verdade. É um exemplo de uma pessoa que não trabalha na área contábil, mas que convive com o retorno dessa área. Gente, a gente tem que parar com isso, E aí, gente. olha o que eu faço. Pode parecer mais fácil para mim. Exatamente, a escrituração. Tem que ser mais fácil para mim. Mas aí eu vou abrir outra empresa. Eu tô gerando possível passivo de um planejamento tributário ilícito e tô limitando o crescimento da empresa. Por uma questão tributária. Por uma questão de comodidade. Não é tributária necessariamente, porque às vezes... A comodidade tributária é mais fácil para mim. De obrigação acessória, mais fácil. Porque às vezes o crédito presumido vai dar mais vantagem para a empresa. Porque vai ter não acumulatividade de CMS, etc e tal. Então assim, e aí quando eu incorporo isso, eu vou dar, para finalizar. Eu gosto muito desse exemplo do ESG e de como ele vem para potencializar lucro e
combater... Posso dar 2 exemplos? Pode. Combater essas questões. Um primeiro, vocês viram o que a Ambev fez agora, recentemente? Não, gente, não tá... A Ambev tô fez o meio seguinte. alto esses dias. A Ambev fez o seguinte. Recentemente, né? Talvez não é tão recente, mas o que eles fizeram? Eles estão nessa pauta. E eles têm um problema sério de logística reversa de insumos, né? Então, eles têm muito desperdício, por exemplo, de cevada e etc. E tem toda a questão ambiental. E aí, eles tinham um problema. Chamaram algumas pessoas para participar disso. Contadores, administradores, gestores em SD. Esse é meu problema. Como eu resolvo? Eu quero pauta verde. Olha a sacada. Eu achei sensacional. Eles agora estão fazendo barrinhas de cereais, de cevada. Queria dizer pra vocês que eu adoro cerveja. Então, veja. E aí Carla, pra finalizar, olha os 2 impactos. Reaproveitando. E mais do que isso, ele vende, até então, um produto que é nocivo à saúde, que é alcoólico. Ele está pegando um insumo que tinha impacto ambiental e está trazendo para o social, porque agora ele está trazendo um produto mais saudável. Foi várias esferas. Além de tributariamente ser mais competitivo. Porque ele reaproveita, isso mexe no controle de estoque, que vai mexer no resultado do aí insumo. O insumo é dele mesmo, ele vai ter que comprar esse consumo, aí seria o custo incidência. dele diminui, aí aquele mesmo custo que era para um produto vira para 2. E aí, olha que legal, eu tô falando deles. Tô gerando marketing, tô gerando venda do produto. Então, veja. Eu não vi isso, vou até anotar para eu ver. Então, veja, e aí você tem vários exemplos. Quando a gente fala de negócio, isso é importantíssimo. A gente tem um projeto de lei que tá pronto, a gente está mandando para a Assembleia, o Espírito Santo, que é um negócio de impacto social. Não sei se vocês já viram falar, acho que é uma pauta interessante se chamarem alguém para falar sobre isso. Que é o quê? Eu faço caridade com lucro. Você já viu isso? A Danone fez isso. Então, que é o segundo exemplo que eu chegaria. Um grande professor virou para o dono da Danone e falou, olha, eu quero ajudar a acabar com a fome na Angola, de crianças desnutridas. Mas como que eu posso te ajudar? Fazendo o que o senhor sabe, Danone, iogurte. E aí ele estudou o seguinte, se colocasse alguns componentes, né, alguns ingredientes de vitaminas naqueles iogurtes, e em um mês que a criança tomasse aquele iogurte mensalmente, ela já sairia do estado de desnutrição, consequentemente de óbito. Aí o cara falou, o dono da Danone, beleza, eu aporto nessa ONG. Ele, não é ONG. Nós vamos montar uma empresa, o senhor vai ter lucro. Que é o chamado negócio de impacto social, socioambientais, que é o quê? E aí o que eles fizeram? Uma outra empresa com CNPJ diferente, da Danone, uma joint venture, na verdade, que eles têm uma indústria, e aí eu estou gerando geração de emprego e renda, porque é a indústria, para gerar só esses iogurtes específicos para atender essa população. Sabe quem começou a ser o cliente porta a porta desse iogurte? Uma moradora de rua que começou a tomar o iogurte, que sabia onde moravam as crianças desnutridas, e além de tomar e sair da desnutrição, ela conseguiu um emprego. E olha, o sócio da Danone, ele tem lucro. Mas eles vendem, né? Vendem, é lucro. E aí o que acontece nesse exemplo, tá? Tem vários modelos, mas nesse exemplo desse modelo que eles fizeram, todo o CAPEX, ele teve retorno. E o lucro vai 100% para o impacto, mas pode ter alguns modelos que o negócio de impacto social permitisse que você tenha distribuição de dividendos. Mas ele é específico ali pro... Você pode deixar um fundo separado para uma coisa e o resto distribuir. Foi o que esse grande professor falou, olha, aí caridade é o quê? Eu te entrego, acabou. Nesse modelo de negócio, eu estou fazendo business e estou continuando infinitamente renovando, né? O quê? A fonte de alcance. Então, olha... Eu fui entender isso no dia que eu fui conversar com o Camato, que ele falou isso. Ele falou bem assim, nós não estamos falando em doar, nós estamos falando em erradicar. Mas você lembra que quem começou com a ideia do ESG foi o próprio capitalismo? Pois é, então. Então é o lucro. É o lucro. Não, então, mas a gente com o intuito de erradicar e não simplesmente fazer uma açãozinha social, entendeu? Mas o próprio capitalismo, ele tem essa ideia de se retroalimentar. Então eu vou retroalimentar o impacto social, a diversidade. E aí eu, consequentemente, tenho um círculo virtuoso que não se esgota. Né? Então, assim, eu sou empolgado com esse tema, vou falando infinito. Você dá mais água aí pra gente, por favor? Não, e assim, acho que já, não sei se tem que ir acabando. Não, assim... mas eu queria que você falasse de mais um itemzinho. Fala. Como que nós vamos divulgar isso tudo? Qual vai ser a ferramenta? Qual vai ser o instrumento? Qual vai ser o melhor modelo que seja entendível? Porque não adianta também... A gente é muito ruim de divulgação. Por quê? Porque a gente divulga para a gente, não divulga para o outro, né? Na minha visão, como contadora. Eu não tenho que fazer nota explicativa para a Carla, eu tenho que fazer nota explicativa para o mercado. Então, eu tenho que explicar algo que o mercado entenda.
entendeu? E não só a Carla e o cliente. Se eu quero levar isso à frente com sucesso, todo mundo tem que entender aquele linguajar. Qual vai ser a linguagem que o Estado do Espírito Santo, que o órgão público, que as empresas vão ter que usar para isso dar certo? Carla, porque isso influencia na cultura. Comunicação é o ponto alto, né? Quando a União Europeia, né, nessa parceria com o Brasil, ela mapeou digamos, as ferramentas para potencializar esse assunto de energias renováveis no Brasil, ela traz alguns aspectos. Uma das ações efetivas que eles colocam lá como ferramenta de pulverização é treinamento e palestras, um exemplo. E aí, lá dentro cabe tudo. Né? Eu diria que esse é um grande passo, mas não é o único. Mas, assim, colocar isso na base curricular, então os professores já têm falado disso. Teve aqui um professor falando disso. Eu dou aula, meu primeiro dia no curso que eu estou, numa disciplina, foi pegar exatamente o relatório integrado, que é onde, né, as empresas eventualmente colocam ali as suas ações de ESG e mostrar para os alunos o seguinte: ficou lindo o relatório, mas ele comunica para os stakeholders, comunidade? Aí você falou, tem que se comunicar, né? Porque stakeholder é isso, tem que falar com todos. Então, um trabalho de marketing bem feito é importante. Aí, olha um outro profissional que precisa entrar nessa agenda, profissional de marketing. Então, tá vendo que Você vai ampliando, né? Então, assim, é um trabalho de marketing bem feito, colocar isso na grade curricular, colocar isso nas ações do governo rotineiramente, é o que a gente tem feito. Eu te dei alguns exemplos na tributária, o Camata deu alguns exemplos na outra. Quando o governo entra no Pacto Global, porque ele também entra, ele entra como governo todo ou ele entra como secretarias individuais? Governo Na todo. verdade, não é o governo, é o Estado. Então, o Estado. Porque política de governo são transitórias, política de Estado são permanentes. Então, aí você faz o pedido de adesão como Estado inteiro. E aí ali engloba todas as secretarias, engloba entendi. tudo, todas as pessoas que convivem naquele vivem naquele Estado. O Estado do Espírito Santo está... A gente está levantando o diagnóstico para o crédito de carbono é exatamente para isso, inclusive, porque a gente precisa colocar metas. Quando a gente abre lá os ODS, ele tem metas. Não é só falar, eu gero energia limpa. Não, tem um monte de subitem e tem metas, tem metodologia para você ver se você está alcançando aquilo, né? Que é as avaliações de impacto que a gente chama. Mesmo para eu fazer essa avaliação de impacto em dizer em quanto tempo eu reduzo o quê, eu preciso desse diagnóstico que a gente está fazendo. Então, sim. E falar, assim, eu acho que se comunicar em casa, se comunicar nos eventos, Olha, eu vou dar... no mercado tem a economia fala muito da teoria da sinalização, né? Então, dependendo da nota explicativa, eu sinalizo. Então, Raquel, eu vou te falar assim, você bem sincera e ser até crítica, talvez até você vou estar sendo... Não é arrogante, mas agressiva nesse ponto que eu vou te falar. A mídia não quer saber disso. A nossa mídia. Cara, a gente fez um negócio tão legal, um evento tão legal, tem gente de fora, de peso, que investe. A menina do Banco Mundial, que é que tá financiando isso. Trazer o cara do CGU, que tava falando sobre isso, o Camata falando, o contador falando, o jurídico falando. E isso não é pauta. Mas vamos dar uma boa notícia? E você tá certa. Bom, quando que virou pauta? Por exemplo, na mídia nacional, por exemplo. Quando veio Covid e guerra da Ucrânia. Antes você via todas essas questões timidamente. Poxa, aí você pega... Mas assim, o que eu tô querendo dizer é como Espírito Santo. Como entendeu? Espírito Santo. Hoje, nós estamos em setembro. Hoje, na data de hoje, saiu uma pesquisa, saiu uma matéria só sobre esse assunto. Sobre qual assunto? Sustentabilidade, como o Espírito Santo tem uma oportunidade das mãos. É pequeno, mas a gente precisa fomentar que comece. Então, não, sim, porque, tipo assim, por que eu tô te falando isso? Porque aí é o outro lado, né? Agora eu vou falar lá do CRC. E a comunicação é um stakeholder que tem que ser envolvido. Aí eu vou falar agora lá do CRC. A gente foi o primeiro conselho do Estado e o segundo do país a receber a adesão. Ou seja, você agora está e você vai ter que trabalhar e ter meta, vai ter que plantar até 2 anos e tal. Quem divulgou isso foi o Jornal do Amazonas. Aqui não tem campo. Aí você fala assim, mas aí não, claro, a gente faz a divulgação, a gente corre atrás, a minha comunicação tá lá trabalhando, aí sai uma notinha na Prefeitura da Serra, mas tipo, se você vai nas grandes mídias, mas aí isso não, entendeu? Acho então, que você assim, tem uma sugestão de pauta do próximo podcast, chamar alguém da mídia. Não, mas eu vou, a gente já trouxe o Ricardo, o show, mas o Ricardo falou da questão da empregabilidade, não, da comunicação, da comunicação para as empresas. Depois, como é importante nos bastidores, eu vou te dar um nome, sugestão. Porque eu quero realmente trazer para entender por quê. Porque é um negócio tão no auge, necessário, e não tem como sair dele, entendeu?
E assim, nada contra as demais pautas, nada contra. Eu acho que toda pauta é pauta, elas têm que convergir. Claro. Mas muitas das pautas que estão sendo tratadas estão relacionadas a esse assunto e as pessoas não sabem. Então, assim, o que eu queria? Cara, abre o olho pra isso aqui, olha. Aí eu peguei a lista que a Letícia humildemente me deu. Falou, ó, tá aqui as de todas as empresas do Espírito Santo. De órgão, instituição, que ela entrou lá no site, me passou, eu tava viajando. Ela falou, tá aqui, Carla. Eu olhei assim, deixa eu ver se tem algum cliente meu. Porque assim, eu não tô sabendo de nada, né? Aí eu olhei uma empresa que eu conheço, aí eu olhei um órgão que eu conheço, olhei um monte de associação, um monte de instituto. Eu falei, tá faltando muita gente nesse lugar aqui, gente. E que faz, Raquel? Muita gente e gente que faz. Então é isso, por isso que eu queria que você falasse assim, como que a gente vai divulgar, como que a gente vai propagar isso, porque eu acho que a gente precisa muito disso e tá faltando um pouco de sensibilidade ou de verificação da importância dos entes aí publicitários para isso. Mas vou pedir pra Kézia não deixar de cobrar ela o nome pra gente fazer o convite pra vir aqui no podcast pra falar sobre isso aqui pra gente. Carla, eu acho que assim, não tem uma resposta mágica, é uma resposta difícil. De novo, mudar a cultura é algo muito difícil, né? O que você falou, ainda mais num estado nosso que é bairrista, que é conservador. Então, muitas vezes se associa esse assunto a ativista ambiental, a Greenpeace, pois é, né? Por isso que eu falei, né? a lados de direita, à esquerda, ao centrão, e não é isso. Mas assim... Por isso que eu falei, nada contra quem abraça a árvore, só que isso não tem nada a ver com isso, entendeu? É isso, mas assim, por isso que eu falo que, em que pese, né, ter todas as questões, até a própria... o próprio artigo da The Economy falar que o ESG, né, tem que ser... Por que eu gosto e sou muito otimista com o ESG? Porque é o próprio mercado dizendo que é o que ele vai fazer. Então, assim... É o mercado pedindo também. É o mercado... Né? Eu faria um ajuste só nessa... Não, ele está exigindo. O mercado vai exigir, ele não vai pedir. E assim, não é questão de você receber mais, é questão de você continuar crescendo. Você vai ter que entrar nessa pauta, senão você está fora, meu amigo. Você vai sair lá, você não vai mais fornecer para Vale, você não vai mais fazer para Celó, você não vai mais fornecer para Petrobras. Então, veja, por quê? Mesmo eu sendo pequeno, eu sendo uma empresa pequena, eu tenho stakeholders. Mesmo sendo pequeno. E meus stakeholders são os meus clientes. Sim. Meu cliente está exigindo. Quem faz parte também, e aí é isso, os stakeholders, comunicação. Então a comunicação também vai ter que entrar nessa pauta, porque eu não quero mais saber dos outros assuntos. Dá uma sugestão de legislação aqui, não sei que não é da sua área, né? Podia parar de usar sacola de supermercado, né, gente? Já que a gente quer tanto falar de... Aí dá mais umas outras pautas. Olha, já é uma coisa tão simples, né? Porque o pessoal quer tirar o canudo do drink, vamos tirar a sacola do supermercado. Mas aí eu não vou nem entrar nessa de exigir ou não tirar essas sacolas, mas olha como pode ser mais macro. Eu já não uso mais. Eu sei que é uma gota no oceano, mas você entende que quando o consumidor, e é o que tem acontecido com vários indicadores, já tem mostrando que o consumidor, ainda mais essa geração nova, que é uma geração que ela não procura só dinheiro, ela procura propósito. Então, sabe aquele valor, missão e objetivo? Eles estão hoje sendo substituídos por propósito. E eu, nessa nova geração, deixa eu ver se a sua empresa tem um propósito que converge com o meu. Senão eu não vou me candidatar, eu vou perder um bom profissional. Então, assim, quando eu já tenho isso, e aí eu, como consumidor, já não quero mais, para que eu vou comprar hoje 5.000 sacolas se sobraram 2.000 e eu vou reduzindo e isso não vai sendo mais lucrativo? Então, assim, poderia ter uma legislação, não vou entrar nesse mercado, né? Mas poderia ser um passo para trás, eu poderia desfomentar e mostrar que, olha, não é mais lucrativo, vou mudar. É porque isso tá ligado ao poder de consumo. Não, então, gente, assim, esse assunto, vocês não têm noção quanto que ele amplia. E aí uma outra porque discussão... Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil. Quando eu vou lá no supermercado, eu uso a sacola dele, eu compro mais. Quando eu levo, eu vou comprar menos. E aí eu vou... Porque é aquilo que eu aguento carregar na mão, entendeu? E tem muita gente falando, tem vários artigos dizendo o seguinte, que o ISG é para classe média e alta. E eu vou ressarchar isso veementemente. Não é. Você tem uma noção? É mesmo. Fiz um... Não é nem para classe média alta, também não é só para grandes empresas. É porque talvez a pessoa está vinculando isso a quantidade e valor de investimento, o que não é verdadeiro para ESG. Vou dar um exemplo aqui. Um colega no curso, desculpa que eu estou dando sua ideia aqui, dando ideia não, falando, né? No curso que eu fiz no INSPER em ESG, ele dizia sobre isso. O mercado, por exemplo, das favelas é trilionário. E aí você tem, por exemplo, o armazenamento de água, que é feito num negócio de plástico, redondo, normalmente azul. Ele diz o seguinte, Raquel, as empresas levam lá. Quando eu compro, elas levam as caixas d'água. Tem tiro toda hora na favela. As caixas d'água furam toda hora. Tem caixa d'água espalhada nas escadas o tempo todo.
Por que eu não tenho uma empresa de logística reversa até para baratear o insumo? Eu tenho mercado, eu só preciso ver. Mas para eu ver, eu vou tenho lá, que... pego, trago de volta, Ou refaço até de uma outra novo. empresa. Ou não necessariamente essa, uma empresa que vá recolher esses resíduos e transformar em outro produto. Num novo produto. Num novo. Então, veja, mas eu preciso sair Como a Ambev, né? Exatamente. Da minha zona de conforto, porque eu passo a não visar só o lucro, eu passo a visar propósito. Qual é o propósito? Sair da zona de conforto e aí, e o estudar, legal né, é Raquel? isso. Pra ver como vai fazer, né? E quando eu mudo o propósito, eu consigo fazer isso como um empresário, por exemplo, lucrando. E aí, gerando bem-estar para todo mundo. De novo, capitalismo, né? Mas é isso. Assim. É isso. Então, assim, e como poder público vice-versa, né? Que bom, então, né? tem muita agenda. E esse assunto, ele é transversal. Eu falo de fome e eu falo de sustentabilidade. Eu falo de moradia, eu falo de sustentabilidade. Quando você tem impactos de chuva, quem são as pessoas que mais sofrem no mundo? São as pessoas que moram em bons bairros? Não são. Então, assim, é um assunto muito transversal. Quando eu tenho energia elétrica, eu tenho mais possibilidade de gerar alimento. Então, assim, tô aqui pensando, você falou em chuva, em bairro, tô aqui, né? Poxa, por que não reaproveitar toda aquela água que passa ali, né? Pra trazer pra própria... E por que né? que só o poder... E aí é uma observação, só o poder público, ele tem que fazer, nós vivemos para fazer políticas. Por que só o poder público tem que fazer? Por que não as duas coisas? Sim. E aí... E por que nós também, como cidadãos, não podemos fazer? Atitude simples, né? Tava conversando com a Paula Antonella ontem, a gente voltando de Curitiba, e ela falou, cara, sabe o que eu fiz no escritório? Que eu tô lá no telefone, né, falando da licitação e tal, não sei o quê, pra poder contratar a empresa pra viabilidade que eu vou fazer reaproveitamento de água no CRC para 2023. E aí a gente foi na FUCAP, já viu como é que eles fizeram pro jardim, e aí a gente estudando, aí a Paula, depois de terminar, quero falar com você. E terminei ela, eu fiz no meu escritório. Eu, como que você fez? Ela falou, fui lá, peguei as 2 mangueirinhas do ar-condicionado, liguei. Enfim. E foi quantos milhões aí isso? eu falei, mas quanto você gastou? Ela, nada, eu só chamei o cara que dá manutenção do ar-condicionado e pedi pra ele fazer. Aí eu, mentira, Paula. Aí na hora eu falei, olha só, Milene, deixa eu te falar, vamos chamar o cara do ar-condicionado primeiro. E aí você vai pulverizando, não, né? E ela falou que gera muita água o ar-condicionado, muita água, muita. Ela falou, cara, você não tem noção a quantidade de água que o ar-condicionado gera. Então assim, a gente vai trocando essa ideiazinha, né, e você vê, ela não gastou nada pra fazer. Então é isso, e às vezes, e isso por quê? Porque ela pensava e decidir, não, ela faz indiretamente. Virou propósito, virou olhar, lembra? Mudou cultura. Nossa, então muito legal isso. Ó, você tá me devendo 2 coisas. Meu Deus, outro podcast pra gente continuar falando, porque as certeza. pessoas não vão ouvir, tomara que ouçam até o final. E nós vamos falar da parte social. Vamos pegar um ganchozinho do ESG. Vamos falar só sobre análise de impacto social, isso, adoro. Nós vamos falar só de impacto social. A Kézia vai marcar com você no final de setembro. Nós vamos Tem marcar muita coisa legal. Só sobre o impacto social. Eu queria que você... Negócio de impacto. Isso, eu queria que você voltasse dando exemplos de negócio de impacto, exemplos de ações que as empresas podem fazer. E quem sabe o nosso projeto de lei já não vai ter sido aprovado, eu trago ele. Pois é, aí final de setembro a gente vai ter um outro. E queria que, assim, que você falasse, desse o seu recado, assim, como Estado, para quem está nos assistindo, vai nos assistir, vai nos ouvir, né? Qual a mensagem que você, como Estado, dá para essas empresas privadas e cidadãos mesmo, contribuintes? Vou dar vou fazer 2 observações, assim. Por exemplo, fiquem atentos às sinalizações, né? Isso é uma teoria dentro da economia, muito importante, né? Dependendo de como a empresa se comporta, ela está sinalizando como ela quer se pôr. Então, uma professora certa vez disse o seguinte, que hoje os mercados estão olhando o seguinte, eu vou contratar um profissional para o meu conselho. Eles não olham só o currículo, se é mestre ou não, eles olham integridade. Porque se eles contratam uma pessoa íntegra, eles estão sinalizando para a sociedade que eles estão incorporando norma de transparência e governança. Perfeito. Então, assim, fiquem atentos aos sinais. Por exemplo, o nosso governador, que atualmente aqui é o Renato Casagrande, ele liderou o consórcio pelos climas. Então, se isso não é uma agenda, uma sinalização máxima de que isso é uma obrigação, uma política de Estado... É um dos objetivos, um propósito. Ele liderou um cenário mundial no Brasil sobre esse tema. Então, assim, isso mostra aí, o quanto que a gente quer caminhar nisso. Tanto é que me permitiram trabalhar isso tudo que eu estou falando com vocês. Porque mostra a intenção, o propósito, mostra toda essa conversão da fala dele, da coordenação. E 2, que aí eu vou também deixar um dever de casa que eu, como boa professora, sempre deixo para todos os que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Sejam reativos, sejam provocativos, sejam ativos. Curiosos. Falei isso numa palestra recente. Não fique só esperando. Por exemplo, a gente fez aquela consulta pública lá de uma norma simples. Tivemos baixíssima aderência. Depois todo mundo queria se meter pra falar, pra reclamar. Então, veja. Aí não, aí eu sou igual você. Aí eu já sou pulso forte disso aí. Não, você teve a sua chance, Mas foi filha. isso que eu disse. Eu abri um processo inédito, fiz transparência e agora, e outra.
Não espere só a ideia vir do poder público, vocês estão no dia a dia. Proponham, sejam propositivos. A gente não consegue pensar com todas as cabeças. Até porque vocês têm mil com uma todas coisas as durante áreas. o dia, assim. E com muito pouco mão de obra. Minha equipe tem 5 pessoas. Então, assim, para trabalhar com 4 ou 5 mil empresas, por exemplo, né? Então, Raquel, isso aqui pode ser interessante para o poder público. Às vezes nem vai ser a nossa secretaria, mas a gente vai direcionar. Então, sejam propositivos, que aí eu acho essa convergência, essa... Que aí o Estado une junto com o privado. E dizer, política pública não é para o Estado, é para o povo. E a gente precisa do povo, o governador fala muito isso. Políticas públicas ativas e realizando a partir da democracia, né? Do debate democrático. Do envolvimento de todo mundo. Nos ajudem a ajudar. Perfeito, Raquel. Ótima frase para acabar. Gente, então, ó, tivemos um ótimo podcast, né, do Tasso Conta, com a Raquel Freixo. Então, ó, Raquel, muito obrigada mais uma vez. Obrigada ao Estado por ter também, né, decidido que você veio aqui como subsecretária. Acho que a gente tem uma missão muito grande como profissional contábil, de estudo, de entendimento e de aplicabilidade disso tudo, na minha visão. Já fiz sugestões como contadoras ao meu conselho de criar comissões. Tá. Vamos falar para eles, vamos fazer uma pauta pra gente... Não, já falei agora em Curitiba que estava toda a federação lá, falei, a gente precisa criar uma comissão para estudar isso, reconhecer isso, divulgar isso. Gosto desses desafios, acho que o setor que eu trabalho, que é um setor machista, de homens, né? Isso é verdade, né? É difícil de você convencer, né, de certas coisas, então, mas eu acho que a missão é essa, né, o que você falou, a gente tem que ter um propósito, eu tô nesse propósito hoje, venho colocando a chamazinha assim, sabe, começando a acender. Tem uma parceira nisso. Então, não, é verdade, tô começando a colocar sabe quando você vai no fósforo, riscando, eu tô ali tentando riscar, colocando... Uma hora ele vai pegar e vai contagiar os outros. Pegar, e aí eu sou confiante nisso. Mas muito obrigado mais uma vez, gente. Curtam as nossas redes sociais, acessem o nosso podcast pelo Insta, pelo TikTok, pelo YouTube. Posso deixar minhas redes sociais aqui também? Pode, você deve deixar. Então, quem quiser também, e dar sugestões, inclusive, né? É Raquel com CH, Rachel, Freixo, com X. Só seguir lá e a gente vai batendo mais papo. Obrigada mais uma vez, Carla. Obrigada, gente. Até o próximo podcast aqui no Tasso Conta.